Vamos lá. Queria saber se vocês estão me vendo, ouvindo e vendo a gravação nesse momento. Sim. Sim. Legal, obrigada. Só que está demorando para gravar aqui, né? Sim. Agora sim. Então, boa noite oficialmente para todos. É um grande prazer estar com vocês. Como eu disse agora há pouco, enquanto a gente foi dando boas-vindas para quem foi entrando na sala, eu só estou com gente que eu adoro aqui. Então, eu tenho certeza que vai ser uma noite bastante especial, bastante legal. Eu quero dar boas-vindas nesse primeiro Sala Aberta Psi, que é uma adaptação do nosso Casa Aberta Psi, aqui na Harmony Instituto. Eu me chamo Fernanda Mion, trabalho aqui na Harmony, e todos os meses, no dia 1 de cada mês, nós fazemos esse evento do Casa Aberta Psi, que é para haver uma socialização, é para haver um networking, para que a gente possa conhecer o trabalho um do outro, e a gente sempre traz temas pertinentes à nossa área. Nessa edição, eu quis trazer um tema que eu julgo como bastante importante, que é sobre o nosso papel, o papel da psicologia em momentos de crise, nesse contexto desse novo normal que nós estamos passando agora, né? E que não está muito fácil, né? Então, a gente tem muitas coisas aí que precisamos pensar. Então, essas informações que eu estou trazendo para vocês hoje é justamente esses meus pensamentos, essas minhas reflexões, desde que essa pandemia a gente se viu aí imerso a ela. Como eu disse, né, a gente não pôde abrir a nossa casa, mas a gente abriu aqui a nossa sala, né, e eu estou com bastante saudade aí do nosso trabalho presencial, mas que nesse momento realmente não foi possível, né, estarmos aqui juntos, mas que bom que existe a internet, né, porque graças a esse movimento da internet a gente conseguiu se reunir e tem conseguido, inclusive, estar mais próximos, né? Eu fico imaginando nos outros anos, quando nós não tínhamos a internet, como que seria, né? Provavelmente até teríamos mais mortes, mais pessoas infectadas, por conta de pouca informação. E aí eu começo aqui com essa figura, né, que a Harmony publicou nas redes sociais ainda lá em 2019, né, dando um feliz 2020, né, mas ao invés da gente colocar tenha um feliz 2020, nós colocamos faça um feliz 2020, né, e eu achei muito simbólico, né, outro dia que eu estava vendo essa imagem, porque é justamente isso que a gente está fazendo, né, a gente está fazendo o nosso 2020 diferente de todos os outros anos que a gente viveu. Nós somos a sociedade que estamos passando por um marco histórico, né? Nós teremos aí as pessoas a terem vivido ou até mesmo sobrevivido a uma pandemia, a pandemia de 2020, assim como as pessoas que viveram em 1918 na primeira grande pandemia, né? Que foi a gripe espanhola. Então, estamos marcados, né? Nós somos escolhidos, podemos dizer assim, para viver o que nós estamos aí enfrentando. Eu quero dar boas-vindas a Soli, que chegou agora, o Breno também, boas-vindas. Com as outras pessoas eu já tinha falado, sejam bem-vindos, tá? Aí eu me lembro, né? Oi, Breno, tudo bem? Breno sou eu, Fê. É que eu estou no computador do meu filho agora. Ah, é a Érica. Tá bom, Érica. Achei estranho. E aí a gente fez em 2020, né, aqui na Harmony, a gente alugou, na verdade, um espaço onde a gente, em 2018, levou as informações daquilo, para as pessoas que desenvolvem seus trabalhos aqui, as informações do que nós estávamos planejando para o ano de 2020, né, e nós tínhamos ali um planejamento de, em 2020, a gente começar a Harmony a se digitalizar. E foi muito interessante revisitar esse planejamento,
Porque foi bonito, porque primeiro eu vi que muitas coisas que nós tínhamos planejado realmente aconteceu, e também de entender que nós iríamos começar essa digitalização. Mas, gente, isso ia terminar, provavelmente, né, todo esse processo, na verdade, a digitalização não termina, né? Ela vai se modificando, porque toda a parte tecnológica, ela tem que ser atualizada de uma forma constante. Mas eu, sinceramente, achei que a gente ia começar em 2020 e as coisas iam ser muito mais tranquilas e sossegadas. Por fim, a gente está tendo que fazer isso de uma forma muito mais rápida e acelerada. Assim como nós, outros negócios também, e é disso que a gente vai falar mais para frente. E aí a gente se viu que todos os nossos consultórios presenciais tiveram que ser fechados, a vida mudou, né? A gente, imaginem só, né? Todas as salas aqui da Harmony foram reformadas no final do ano, nós agora aumentamos ainda por cima, são 13 salas, até os estofados foram arrumados e, por fim, fechamos, né? Então, a pressa pela digitalização foi muito grande, né? Foi rápido, teve que acontecer rápido. Porque, afinal de contas, a gente está lutando ainda por cima contra o vírus, né, que chegando com força, né, derrubando aí muitas pessoas, e o pior de tudo, né, a gente não tem vacina, a gente não tem remédio, a gente não sabe quando isso vai acabar, causando, então, né, aquela sensação de incerteza muito grande, que nos afeta, né? Eu creio que não há ninguém neste momento que esteja bem, tranquilo e sossegado, né? Muito pelo contrário. O nosso direito de ir e vir acabou, né? Nós não podemos mais fazer aquilo que nós queremos, e isso também causa luto, sofrimento, medo, né? Como a gente está com medo, né? A gente tem medo de visitar parentes, a gente tem medo que os nossos parentes morram, a gente teme pelas pessoas que estão no grupo de risco, a gente teme encostar num portão do nosso prédio, a gente teme encostar no dedo no botão de subir e descer do nosso elevador, enfim, fomos aí tomados, e é algo muito novo, né? Nós nunca imaginamos que íamos viver dessa forma, né? E a gente, se parar para pensar, entrou Deixa eu só provar alguém aqui que chegou, Adri. A gente entrou, né, numa situação muito parecida com a de guerra, onde, eu lembro assim que nas primeiras semanas nós estávamos até comprando coisas demais, indo aos mercados, comprando muitas coisas para estocar em casa, e aí até foram feitas algumas campanhas para que a gente parasse de fazer isso, né? Porque senão não ia ter papel higiênico para oferecer para todas as pessoas, né? É que a gente foi sentindo isso nas primeiras semanas como se fosse realmente aquilo que nós imaginamos, né, ser de uma guerra. E que só dava para imaginar, porque até então, não sei vocês, mas eu acredito que não tem ninguém aqui que nasceu antes de 1945, pelo menos aqui na sala, né? Se nasceu foi perto disso, mas nós não vivemos, né, nesse cenário de guerra. Mas muitas pessoas já viveram, né? E se a gente parar para pensar, desde que o mundo é mundo, nós tivemos crise, né? Nós tivemos muitas crises e como a gente é afetado por conta dessas crises. Quantas guerras tivemos, a gente sabe da Primeira e da Segunda Grande Guerra Mundial, mas desde que o mundo é mundo, há disputa por terras, né? Há ali os seus dramas, né? Há ali ansiedade, tristeza, luta pela sobrevivência. E por que eu estou falando tudo isso, né? O que a psicologia tem a ver com isso? Tudo, né? Tudo, porque sempre houve ali o sofrimento emocional, sempre vai ter. Quando não é por guerra, é por doença como essa que foi agora estampada, escancarada aí nas nossas vidas, né? Eu também gostaria, assim, de trocar mais informações com vocês, se vocês quiserem também escreverem aqui no chat, vou ficar feliz também para que fique bastante rico essa nossa conversa. Se vocês também tiverem alguma dúvida, coloquem aí. O Rafael está também olhando aqui no chat. Qualquer coisa, se eu perdi alguma coisa, ele me fala. Ele está próximo a mim. Só para saber, está tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Vendo a apresentação? Estão me vendo? Vocês podem me dar? Sim? Ah, legal.
Bom, aí a gente historicamente teve a pandemia de 1918. Obrigada, Adri, seja bem-vinda, viu? A pandemia de 1918, eu fiz uma pesquisa rápida em alguns lugares, assim, em site, também num canal do YouTube que eu gosto bastante, que é o Nerdologia. Apareceu aqui que foi que 500 milhões de pessoas foram infectadas, porque foi cerca de um quarto da população mundial. E estima-se que 17 milhões de pessoas morreram. É muita gente. E essa pandemia veio por conta justamente, aliás, ela se espalhou no mundo justamente porque estava tendo ali a Grande Guerra Mundial, a Primeira Grande Guerra Mundial, e os navios, né, de um lugar para outro levavam os soldados e eram infectados e levavam ali para os países, né? E naquela época, imaginem, não tinha informação, então quantas pessoas não puderam fazer o isolamento como nós tivemos a oportunidade de fazer, porque as informações chegaram antes. Já hoje eu pesquisei sobre a pandemia agora do coronavírus, né, do Covid, já infectou 6.206.773 pessoas e o número de mortes está aí em 372.752 pessoas. É muita gente e a gente espera que seja um marco menor, né, do que houve ali naquele momento, mas a gente sabe também que o número de pessoas aumentaram. Então, isso é bastante preocupante quando a gente pensa aí na situação, né, onde a gente vai ter que lidar com medo, luto, ansiedade, depressão, provavelmente de ações suicidas, então, e até mesmo suicídio propriamente dito. Então, eu não consigo perceber como a psicologia não olhe para isso. Né? A gente precisa olhar para isso, até para a gente pensar no nosso papel também como pesquisador, né? Porque nós vamos precisar pesquisar maneiras e também nos especializarmos nessas dores. Se a gente parar para pensar, a psicologia, ela tem mais ou menos uns 140 anos, né? Mas ela já também foi falada pelos filósofos, ali no século XVI já tem, pelas minhas pesquisas, esse termo já foi utilizado. Mas a gente tem pouco tempo ainda, né, de profissão, de que a psicologia é uma ciência, se tornou uma ciência, a gente tem grande responsabilidade nisso. E aí eu trouxe aqui as figuras, né, de grandes... Lógico que está faltando, né, mas eu trouxe ali a figura do Freud, do Jung, do Winnicott, do Skinner, do Rogers, do Beck, porque são nomes que... são nomes importantes, né, e que viveram justamente nesses períodos de guerra, né, tanto da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, quanto da pandemia, e eles trouxeram uma contribuição muito grande, fizeram as suas contribuições muito grandes, que fazem até hoje a gente se fundamentar nas teorias deles. Né? Então, a gente pode pensar que o Freud, olha, ele nasceu em 1856, morreu em 39. Então, ele morreu logo depois ali perto ali da Segunda Guerra Mundial. Aliás, foi na Segunda Guerra Mundial e, inclusive, em 1938 foi quando ele teve que mudar para Londres porque os nazistas tomaram Viena. O Jung, ele também ali, ó, em 1961, ele é mais novo que o Freud, mas ele deixou a carreira universitária em 1913, que foi na Primeira Guerra Mundial, e ele entrou num processo de depressão e isolamento, ficou sozinho em casa, elaborando e estudando durante muitos anos, né? Desenhando ali, né, escrevendo ali o que seria a psicologia analítica. Aí a gente tem o Winnicott, que é um pouco mais novo, ele nasceu em 96, e aí ele também teve uma grande importância nessa época de guerra, porque na Segunda Guerra Mundial ele se tornou um médico de um hospital onde ele atendia crianças, por ser pediatra, e apaixonado por psicanálise, fazia parte da sociedade de psicanálise, para atender crianças que eram vítimas por conta da Segunda Guerra Mundial. Então, o desamparo,
o luto que essa criança muitas vezes havia ali perdido seus pais, ou até mesmo eles tinham se perdido dos pais, então ele também contribuiu bastante. O Skinner, tanto o Skinner quanto o Rogers e o Beck já são ali dos Estados Unidos, mas eles também tiveram grandes contribuições, né? O Skinner, inclusive, ele teve um papel importante na Segunda Guerra Mundial. Pelo que eu estava lendo, ele atuou nas Forças Armadas dos Estados Unidos, treinando pombos. Não sei se vocês sabiam disso. Acabou que o pombo tinha que avisar quando via a imagem de um navio chegando. É algo mais ou menos assim. Eu não estudei a fundo lá, não me aprofundei a pesquisa dele, mas acabou que não foi preciso. Mas ele contribuiu também para as Forças Armadas. E imagino também que por toda a teoria, né, por lidar com pessoas ali com traumas, enfim, soldados pós-guerra. E o Rogers também. O Rogers, ele se ofereceu para atender voluntariamente as pessoas que ficaram, os soldados que ficaram deficientes e até mesmo traumatizados. E o Beck, ele é mais novo, né? Ele nasceu em 21, então foi logo após ainda na pandemia, né, da gripe espanhola. Inclusive, ele nasceu após a perda de uma irmã que morreu por conta da influenza. E os pais, eles eram judeus, migraram lá para os Estados Unidos, onde ele nasceu, e a mãe... Não, judeus não, falei errado, desculpa. Eles eram da Rússia, e aí eles migraram, foram imigrantes, foram para os Estados Unidos, onde ele nasceu, e a mãe extremamente depressiva, e então, quer dizer, ele também já nasceu num contexto de luto, né, completamente desfavorável. Aí a gente tem as crises, né, causadas por doença, a gente tem as crises causadas por guerra, e tudo isso ainda por cima a gente tem as crises políticas, né? Ainda depois vou falar da econômica. Mas aí a gente vê também que, assim, afeta psicologicamente, né? A gente tem aqui uma onda conservadora em vários países do mundo, eu coloquei esses 4, né, do Brasil, dos Estados Unidos, da Turquia e de Israel, onde veio a pandemia e eles, sinceramente, não estão sabendo como conter, essa pelo menos é a minha opinião, lidar, né, simplesmente... eles estão aparentemente meio que perdidos, né? Em compensação, as mulheres, né, a liderança feminina em outros de países como a Nova Zelândia, a Alemanha, a Noruega, a Finlândia, a primeira-ministra lá da Islândia também está dando um show, elas estão conseguindo conter melhor esse vírus. Mas, enfim, a gente tem crises políticas que também nos afetam. Quanto que aqui no Brasil, né, a gente não teve aí na época das eleições um país cindido, né, onde as pessoas estavam de um lado e de outro brigando, e até hoje ainda brigam, né? A gente viu ontem aí manifestações de pessoas a favor do nosso governo, outras contra, e o quanto isso também a psicologia tem que olhar, né? Precisamos olhar para isso. Existem pessoas sofrendo por conta disso também, né? E a desigualdade que está escancarada, né? Está aqui colocada aí na nossa cara, né? Claro que a crise, né, com a pandemia afetou pessoas, empresários, não teve ninguém que não teve ali o seu prejuízo, né? Mas a gente sabe também que as pessoas mais pobres são as que mais sofrem, né? Porque não tem ali grandes recursos, não tem saneamento básico, e com isso a disseminação do vírus pode ser ainda pior. Não tem também conforto para ficar isolado dentro de suas casas. Isso tudo também é muito prejudicial. E a gente percebe que a nossa renda ela foi reduzida. A gente estava conversando, eu e a Odisseia, antes da gente começar a apresentação. Nós estamos gastando menos, né, mas nós também estamos ganhando muito menos. E a gente vê cada vez mais pessoas na rua pedindo dinheiro, e como a gente está em casa, muitas vezes a gente nem tem como ajudar essas pessoas da melhor maneira possível, né? Deixa eu provar alguém aqui, agir. O que é também muito complexo, né? A gente sabe que para algumas pessoas que
alguns empresários, né, o grande sofrimento aí de, muitas vezes, perderem seus dinheiros, né, a bolsa que está sendo muito vulnerável. Então, quer dizer, a gente também tem esse público para cuidar, né, e a gente também tem pessoas ali na favela, pessoas, né, muito mais vulneráveis, sofrendo, e a gente sabe o quanto a psicologia, muitas vezes, não consegue atingir justamente essas pessoas que mais precisam. E aí, mais uma vez, é um convite. Como é que a gente vai fazer? Né? Como é que a gente vai olhar para essas pessoas e o que nós podemos fazer por essas pessoas sendo ali psicólogos, né? E aí vem um novo termo, né, que as pessoas falam bastante, que é a questão do novo normal. Vocês já ouviram falar nesse termo? E é difícil falar sobre isso, né? O que vai ser, o que é esse novo normal? A gente vai precisar juntar essas peças, mas é só com a vivência que a gente vai conseguindo perceber o que é esse novo. A gente já tem algumas ideias, né? A gente pode começar a imaginar algumas coisas, mas ter certeza mesmo, a gente não tem. Eu peguei esse estudo aqui na apresentação do Google. Eles falaram que eles deram o nome desse estudo como "O Mundo Nunca Será o Mesmo". E eles fizeram 65 slides nessa apresentação. Eu peguei esse slide só para trazer para vocês, que eles estavam aqui pensando, né, que o Covid atacou não só a saúde individual, mas a estrutura, né, da base da sociedade. E aí eles colocaram aqui alguns temas, né? O sistema de saúde foi afetado, o logístico, a economia como um todo, o comércio, o emocional das pessoas, o sistema educacional, toda a infraestrutura, tudo isso está escancarado, vulnerável, algumas coisas funcionando bem, outras coisas nem tanto, mas a gente está tendo que dar conta disso tudo e de uma forma, como eu disse até no começo, muito rápida. A gente viu que aqui tem um gráfico que eu selecionei para vocês, começando aqui do amarelo. O amarelo são as demandas que explodiram nessa crise, né? E que vai se manter ao longo prazo. Então, a gente sabe que o ensino à distância é o que está mais em alta, porque as escolas, as faculdades, as instituições tiveram que se adaptar muito rapidamente, usar já as plataformas já existentes, e existem outras startups aí desenvolvendo sistemas para oferecer para empresários, escolas, governo, para começarem a oferecer esse ensino. A gente não sabe se um dia a gente vai poder tão rápido voltar a estudar como antes, né? E que também a gente precisa olhar para esses estudantes, né? Existem pessoas que se adaptaram já a estudar à distância, mas existem pessoas que não fazem ideia de como é isso, não conseguem se concentrar, não conseguem ter uma rotina de estudo eficiente, né? E a gente, como psicólogo, também vai precisar olhar para isso. O entretenimento online, a gente tem visto as lives, hoje mesmo aqui estamos numa palestra, né? A gente tem feito muita live, a gente tem assistido muita live, a gente tem visto os artistas fazendo esse tipo de coisa, né? Então está em alta também. Empresas que oferecem essa tecnologia vão poder se dar muito bem nesse momento. A gente vê ferramentas para o trabalho remoto também como algo que está em alta. A nutrição e saúde, então, olha só, nós estamos aqui, né? Nós que somos psicólogos estamos sendo bastante procurados, inclusive, porque há muitas pessoas com as suas crises emocionais, né? A telemedicina, e nisso a gente saiu em primeiro até do que os médicos, né? O nosso conselho regional já havia nos liberado, nos habilitado, né, para esse tipo de serviço, e os médicos bem depois da gente, né? Os planos de saúde, seguro de vida estão em alta, alimentação, a gente não sai para se alimentar, mas estamos pedindo, né? Estamos comendo em casa, então fazemos compras. A internet também banda larga, produtos de limpeza, porque afinal de contas a gente está em casa. E os produtos que ajudam a prevenir a epidemia, como o álcool gel, a máscara. E aí a gente tem do outro lado em vermelho as que estão em queda, né? Os eletrodomésticos ali até que está no meio, né? Mas os vermelhos, os mais afetados, ali, ó, cinema, teatro, tudo que envolve
aglomerações, né? Eventos, hotéis, viagens, restaurantes. Então, a gente vê que mas o que pode estar acontecendo na cabeça dessas pessoas, né? Como é que está o emocional dessas pessoas que não estão conseguindo trabalhar, né? Que não estão conseguindo levar o seu sustento para suas casas. Então, é bastante preocupante tudo isso. A gente tem aqui, nesse slide, um cenário de um livro que eu tirei, chamado Diffusion of Innovation, que é uma curva da adoção da inovação. Aqui está traçando os perfis das pessoas, né? Como é difícil para a gente mudar, inovar. Então, aqui são produtos pelos consumidores, né? Então, a gente tem algumas pessoas aqui que são 34% são mais pragmáticas, elas são a maioria. Né? Então, quando a gente pensa em mudança, a gente vê que, assim, como é difícil para a gente, né? 34% são mais pragmáticas e 34% são conservadoras. Para essas pessoas, mudar, fazer algo diferente, trabalhar com tecnologia, né, é mais difícil do que, por exemplo, para essas aqui, que são as entusiastas. Mas olha só, elas são só 2,5%. Né? A gente tem também os visionários, que são 13,5%. E aqui tem um abismo, né, que separa. Então, muitas vezes, a gente também, quando vê um cenário assim de pandemia, como que a gente está vivendo, não é tão simples a gente mudar o nosso perfil tão rápido assim. Né? Muitas vezes a gente ainda está ali, né? Com os mesmos hábitos, pensando em como a gente vai fazer, mas a gente sabe que já tem gente que já foi lá e já fez. Né? Que já foi lá e já mudou o seu estilo de compra, por exemplo, ou o seu estilo de vender. E tem ainda aquelas pessoas que são céticas, tá ali pensando, não, isso vai mudar, vamos sarar, já vai ter a cloroquina que vai resolver, ou que nem acredita no remédio lá que o Bolsonaro defende, mas que tá ali ainda sem acreditar, achando que as coisas vão voltar ao normal. E nisso vai perdendo tempo, né? Porque a gente já entendeu que as coisas precisam ser, essa inovação ela precisa acontecer e acelerou. A gente parar para pensar, a gente conseguiu, e existem alguns estudos até que veio aí da área do geomarketing, já conseguimos evoluir muito e muito rápido. Né? Essa pandemia ela acelerou essa curva dessa inovação. Então, provavelmente, esse livro ele vai precisar ser adaptado, né? Porque aquilo que ele disse no ano passado já não vai mais acontecer aí nesse ano. Né? Provavelmente, a maioria das pessoas já estão mais adeptas a novas tecnologias, né? Se torna uma questão de sobrevivência, né? E vai ser aí um objeto de estudo para o futuro. A gente percebe que em nossa classe aconteceu isso, muitos psicólogos literalmente pararam. É verdade, elas precisaram, deixa eu ver aqui, elas precisaram de um tempo para realizar o planejamento, é isso mesmo, Jaque. E não foi fácil, né? Eu até vou falar bastante, aliás, não bastante, mas um pouco sobre isso, mais ali para o meio. Aí a gente se viu tendo que trabalhar em casa, né? Assim como outros empresários colocaram ali os seus funcionários em casa, mas tudo isso, né, de uma forma rápida, sem processo, muitas vezes atropelando, né? Deixa eu provar mais alguém. Anitta. Oi, Anitta, bem-vinda. Gente, se eu não dei boas-vindas para alguém que chegou depois, sejam bem-vindos, viu? Então, e o home office também ele veio, pelo jeito ele veio para ficar, né? Porque também muitos empresários perceberam que é possível trabalhar dessa forma, confiar nos seus funcionários que eles estão trabalhando, aprendendo também a delegar funções, né, à distância. Como eu disse agora há pouco, né, as empresas, existem startups oferecendo soluções para que esse trabalho continue sendo realizado de suas próprias casas, né? E para a gente que é psicólogo não está diferente. A gente também teve uma aceleração da telemedicina, o CRP flexibilizou, inclusive, ali no começo, né? Mesmo quem não tinha feito cadastro no EPSI, pôde atender online rapidamente e ir fazendo todo esse processo, né? E aí a gente também percebe que há necessidade da digitalização, né, dos produtos,
O próprio Sala Aberta Psi é isso, né? A gente sempre fez esse evento com a casa aberta, hoje é a sala aberta, né? E quantos outros dos nossos serviços e produtos poderão ser digitalizados? E os consumidores que foram aí usando tecnologias para acessar esses produtos de forma ágil, prática. A gente vê grandes marcas, né? A Cacau Show, a Copenhagen, a Arezzo, a Renner, C&A, todo mundo vendendo ali pelo WhatsApp, Boticário, enfim, grandes marcas tiveram que fazer toda essa adaptação, muito parecida, inclusive, com a gente. É claro que eles vendem produtos, nós serviços, né, mas todos, não teve quem não teve que se adaptar de uma forma muito rápida. Eu assisti uma palestra com a presidente da ReHap, na verdade ela não era presidente, falei errado, ela era algum cargo alto na parte comercial, e ela estava dizendo assim, como foi, elas tiveram que suspender os contratos dos seus funcionários, eles foram para casa, aí eles tiveram que colocar no ar uma página que fizesse as vendas dos brinquedos online, e brinquedo está vendendo muito, é uma área em expansão, porque as crianças estão em casa, então está tendo necessidade dos pais entreterem essas crianças, e então, quer dizer, mas elas tinham que prestar atenção na logística, como é que elas iam entregar esses produtos, né? Como é que elas iam cumprir aquele prazo que estava no site, né? Quem que ia entregar, como ia ser entregue, enfim, e como lidar com as reclamações, porque muitas vezes eles não estavam conseguindo entregar nas datas, né? Então, tudo isso é um processo, e assim como todas as marcas grandes tiveram que se adaptar e pensar nisso, nós também, né? Então, o consumidor, ele é exigente, principalmente o consumidor de internet, porque a gente está acostumado a entrar num site e as coisas, quem já, na verdade, já trabalhava com isso, né, oferecer algum produto, serviço na internet, já tinha essa atenção, né, de vender rápido, de entregar rápido, de solucionar os problemas, né, de ter uma área a logística funcionando. Agora, quem ainda não tinha partido para o digital, teve que se adaptar muito rápido. E ainda está se adaptando, assim como nós, né? É um mundo digital. Vocês querem comentar alguma coisa sobre isso? Fiquem à vontade, eu gosto de conversar. Se vocês estivessem aqui, ao vivo, a gente estaria trocando a maior ideia. Fiquem à vontade, tá bom? Vou ficar feliz. Inclusive, se vocês quiserem ligar o microfone para falar, também pode, tá? A gente tem ouvido falar sobre a economia de pouco contato, né? Já até inventaram um nome para isso, né? E, de fato, se demorar muito para desenvolverem uma vacina, um remédio, né? E a gente sabendo que pode continuar, né? Vir uma onda da pandemia, vir outra onda do coronavírus. Essa economia ela vai precisar ainda continuar. O lado bom disso, né? Que a gente vai trabalhar de duas frentes. Provavelmente, quando a gente puder voltar a trabalhar no presencial, eu acredito que a gente nunca mais vai ter deixado de trabalhar no digital, né? Lembra lá no começo, eu falei para vocês que eu sempre quis a Harmony Digital, né? Que começaríamos aí em 2020, foi justamente porque não tinha braço aqui para partir para o digital, né? Todas as coisas do presencial me tomavam meu tempo, né? Não tinha quem fizesse. Agora, pelo menos, eu estou conseguindo trazer um pouco mais a Harmony para o digital, então, quando a gente voltar para o presencial, provavelmente nós estaremos nessas duas frentes. E eu imagino que todas as empresas que estão se digitalizando também vão ter esse benefício, né? E aí a gente veio a pandemia, veio a necessidade da gente se organizar e ainda por cima pensar em maneiras da gente conseguir ter equilíbrio, pelo menos um pouco de harmonia na vida para lidar com todas essas dificuldades que foram apresentadas, né? E aí eu gostei dessa imagem, vocês estão vendo ela, que bonitinha? Acho que a Mari e a Jaque vão gostar. Acho que talvez mais pessoas também. É uma criança, ó, totalmente disruptivo, né? Elas estão desenhando, né, girafa, um outro aqui, um elefante,
né, pela sombra, né? Isso, eu me lembro, assim, de quando eu recebi essa imagem, eu adorei, né? Eu falei, como a gente está tendo que usar a criatividade ao nosso favor, né? Só que a criatividade, ela também deixa a gente ansioso, né? Por onde eu começo, né? O que eu tenho que fazer? Tenho que olhar por outro ângulo, né? Lidar com os meus próprios medos, lidar com as minhas sombras, né? E não é uma tarefa fácil, né? E aí eu fui até selecionando, assim, algumas coisas que eu aprendi, né, nesse tempo, e eu separei aqui para vocês. Eu até já conversei sobre isso com algumas pessoas, com a Gisele, por exemplo, que está aqui, que foi, assim, sobre solidariedade, né? Deixa eu só aprovar a Jéssica aqui. A gente percebe que não é uma hora de oportunismo, né? Que é uma hora que a gente tem que dar a mão um para o outro, um cuidar do outro, um apoiar o outro, né? Fazer novas parcerias, para que um possa contribuir na vida do outro. Vocês também acham isso? Comentem aí, falem comigo. E eu realmente tenho percebido a solidariedade com bastante força nesses últimos meses, desde que a pandemia veio, e me sinto muito melhor, né, por saber que a gente tem pessoas para contar. Percebi que a gente tem que matar mesmo, enfrentar esse leão, né, e que a gente vai precisar de novas maneiras de lidar com essas dificuldades financeiras. Então, adequando caixa, né, deixando caixa mais reduzido, porque a gente, de fato, não ganha mais a mesma coisa. Também as saídas diminuíram, né, os gastos com eventos também, então a gente precisa adequar tudo isso e também organizar os nossos pacientes, ajudar os nossos pacientes a terem essa mesma postura, né? Se a gente parar para pensar que o ser humano, ele tem a área social, ele tem a área financeira, ele tem a saúde, a socialização, ele é tudo isso, né? Todo esse complexo, né? E ele, quando está organizado financeiramente, ele também se sente melhor, se sente mais saudável. Então, também é um dos nossos papéis ajudá-los nesse sentido. E aí, como eu estava falando da criatividade, né? A gente também se sente cobrado, porque muitas vezes a ideia não vem, né? A gente precisa ter ideia, mas ela não vem, e a gente fica ali se cobrando, né? Só que a gente, quando a gente se cobra de tal maneira, bem-vindo, Felipe, bem-vindo, Jéssica. Ah, que legal, tem comentário aqui de vocês. Quando a gente se cobra dessa forma, parece que o processo criativo fica bastante comprometido. A Adri está comentando que, no caso, ela atende online já, e a vontade era ficar só no online. Mas as pessoas estão também se adequando, nem todos têm condições... Opa, o chat sumiu aqui, peraí. Vou voltar aqui na Adriana. Só que nem todos têm condições de serem atendidos online, porque não tem boa internet, local privado. Verdade, Adri, a gente teve que lidar com essa objeção, né? A Mari colocou que antigamente escutava pacientes dizendo que gostavam de ir para o shopping para ficar olhando lojas. Agora me dizem que gostam de ficar visitando os sites das lojas. Engraçado essas mudanças, né? O e-commerce não era tão forte, agora é. E vai ficar cada vez mais, né, Mari? A Soli, uma família de militares, eu estou sempre me mudando geograficamente. Antes, isso era uma grande dificuldade. Hoje, a modalidade online foi uma solução para mim e irei dar continuidade após a pandemia. É isso aí, Só. E você faz muito bem de fazer isso. A Mari colocou que recorda do Black Friday, que, por exemplo, era super forte no digital. Era até um movimento forte no Brasil para atrair consumidores para o meio digital. Hoje as pessoas já estão aprendendo a comprar por esse meio. E até as pessoas mais idosas, né, Mari? Que geralmente nem têm tanta familiaridade com a internet, com o computador, né? Mas hoje a gente vê a vovó, né, falando em lives, né? É fantástico tudo isso. A Sol colocou que não tá vendo. Fê precisa me ausentar um pouquinho. Tá bom, Sol. Deixa eu ver. Sem dúvida, a Gi colocou aqui, sem dúvidas, as palavras de ordem são consciência e solidariedade. Anitta, sim, você é ótima em apoiar os colegas de profissão. Obrigada, Ani. A Ani fez faculdade comigo.
A Jéssica, obrigada. O Felipe mandou um coração. Bem-vindos. A Odisseia, pesquisa aponta que o teletrabalho deve aumentar 30% após a pandemia. De fato, né, Gil? A gente vai economizar com aluguéis, né? Grandes escritórios, assim, provavelmente vão ter menos estações de trabalho, acaba economizando com o transporte público, esvaziando também o transporte público. A gente que vive aqui em São Paulo, é uma loucura o transporte, né? De lotado, completamente lotado. Então, eu imagino que realmente, se aumentar, vai ser até favorável. E também para a poluição, né? Menos carro, menos poluição. Nesse momento também desse novo normal, exige prudência, né? A gente tem que fazer mais análises, planos para essas novas ações, ter um consumo mais consciente, né? Então, provavelmente, as pessoas que têm ali problemas de compulsão por compras, até foi um comentário que a Mari tem, né? Ali que elas vão ficar observando ali os sites, também é uma demanda e que a gente pode também acabar tendo que intervir com os nossos pacientes, né? É um momento também da gente conversar com o mercado, é um tempo de colaboração, né? Tá sendo muito bom conversar com um colega de profissão, né? Para mim tem sido muito valioso, eu tenho feito isso desde que a pandemia, já conversava muito, né, gente? Porque aqui na Harmony eu tenho essa sorte, a psicologia ela deixou de ser solitária para mim, né? E aí agora, aqui pelo computador, né? Através das videochamadas que a gente faz, né? E sentir o apoio, fazer essas novas parcerias, né? Nesse período de adaptação tem sido maravilhoso. Se eu pudesse dar um conselho, eu daria esse, para vocês também se associarem a pessoas que vocês confiam, né? Para formar parcerias, para um ajudar o outro, um ajudar com ideias um ao outro, isso vai fazer muito bem. E é um momento também de muita transparência, né? A gente precisou mudar toda essa operação, tudo teve que ser rápido, né? Não só aqui na Harmony, mas em todas as outras empresas, como a gente até já conversou, e a gente tem que ser realista, né? Não dá mais para a gente idealizar as coisas. Então, a transparência, ela é está sendo extremamente importante, né? A gente teve que negociar com pessoas que nos acolhem com as casas, né? As imobiliárias. Então, a gente teve que ser realista, né? Não dá para ter um aluguel tão caro como que a gente paga, né? E os donos, proprietários de suas casas, eles também tiveram que ser realistas e entender esse lado, né? Ou, afinal de contas, ou eles ajudam ou eles também vão ficar sem os inquilinos, né? Então, esse é um dos exemplos, mas a gente tem aí números, né? Os empresários tiveram que suspender contratos, tiveram que conversar com os funcionários, né, tiveram que reduzir carga horária, salário. Então, foi um momento que, assim, a transparência, ela precisou ficar aí escancarada, né? E que bom também, né? Acho que isso também ensina bastante a gente como ser humano, né? E aí, uma coisa assim que eu fiz logo que começou a pandemia, que deu muito certo, para mim, me fez muito bem, inclusive, foi perguntar. Eu perguntei assim, eu entrei em contato com os clientes da Harmony, perguntando para eles o que eu podia fazer por eles, né? Eu também perguntei a mim, né, a mim mesma, como é que eu posso diminuir, né, essa minha dor e a dor dos meus clientes, né? Porque, como a gente estava conversando inicialmente, é uma fase que ninguém está bem, né? Então, a gente teve que realmente entrar no processo de introspecção, pensar nessa nossa dor, o que a gente ia fazer, e também, ainda como empresa, como psicólogo, eu sempre falo que o psicólogo é um empresário, né? Eu não sei se vocês têm essa concepção, mas mesmo que a gente subloque uma sala, nós somos ali donos do nosso próprio negócio, né? Então, nós temos que pensar em todos os aspectos como se nós tivéssemos realmente uma empresa. É uma empresa, né? Você não precisa ter um CNPJ para ter uma empresa. E essa conexão com o seu cliente é uma das coisas que faz parte do psicólogo empreendedor, né? E eu tive feedbacks fantásticos quando eu fiz essa ação, né? Inclusive, pessoas que haviam parado suas terapias voltaram por eu ter feito essas perguntas, né? E pude ajudá-las, né? Porque às vezes questões eram assim de ajustes, né? As pessoas não podiam falar porque os seus maridos estavam próximos.
E aí a gente deu a opção, por exemplo, deles escreverem, né? O nosso conselho regional, ele autoriza a gente a atender através da escrita. E foi graças a essa comunicação que eu tive com eles, é que eu pude ouvir essa dor e a gente pôde oferecer uma solução. Esse é só um dos exemplos, né? Querem comentar alguma coisa? Fiquem à vontade. Se tiverem alguma ação que vocês fizeram e que também foi legal, coloquem aí, tá bom? E também eu acho que foi uma fase bem importante para a gente pedir ajuda. Eu pedi ajuda para muita gente e fui ajudada por muita gente. E isso está sendo ainda uma consequência, né, da pandemia e que, com certeza, eu vou continuar sempre com essa postura, né, humilde, daquilo que eu não sei perguntar, e se eu precisar de ajuda, eu vou pedir, né? Inclusive, eu já pedi ajuda para algumas pessoas que estão aqui e que estão me ajudando. E aí, assim, logo que começou a pandemia, né, todos nós fomos colocados ali para atendimento online, né? Eu também já atendi online, né, alguns pacientes, só que não eram todos. E aí, de repente, foram todos, né? Pelo menos assim, alguns que puderam vieram, a maioria veio, né, para o atendimento online, outras não pôde vir, né, por seus motivos, mas a gente também tem que pensar nesses processos, porque também não foi uma coisa tão fácil assim, né? A gente passou a atender online, mas como é que a gente faria para fazer o pagamento? Como que o cliente faria para me pagar? Né? Como é que eu faria com novos clientes, né? Ficha cadastral, como que eu posso me adaptar a tudo isso, né? E aí, a gente até coloquei aqui uma foto do site da Harmony, né? Que assim, a gente já tinha ali, aqui no meio, ó, a gente já tinha uma parte destinada para o atendimento online, oferecendo, mas ele não era nada responsivo, né? Então, nós tínhamos ali a foto do psicólogo que atende online, um breve currículo, e se a pessoa quisesse ligar para a gente, para entrar em contato para marcar, ele teria que nos chamar, né? Aí a gente vê a disponibilidade do psicólogo, aí oferecer de novo a disponibilidade do psicólogo para o paciente, e nisso, o que acontece? A gente perde tempo. Tá vendo essa fala aqui, ó? É tudo que a gente não quer. Eu não sei pronunciar, o Rafa vai saber. Bounce, hate, acho que é alguma coisa assim. Esse termo ele é bastante utilizado para os e-commerces. É tudo que o pessoal de marketing analisa. Quanto tempo a pessoa entra num site? Quanto tempo a pessoa fica na página? Quanto tempo ela leva para decidir se ela vai comprar ou não? E tudo que o responsável por essa página quer evitar é que essa pessoa saia da sua página e vá procurar em outro, né? E os nossos, pelo menos o site da Harmony, não estava oferecendo esse fenômeno de sair, porque ele não é nada responsivo, né? Demora para a pessoa fazer esse processo. E quem compra online quer comprar já, quer comprar na hora, não quer ficar esperando, não quer ver se o psicólogo tem disponibilidade ou não, né? Então, isso me motivou, inclusive, eu estou agora comprando rapidamente um serviço de uma plataforma para atendimento online, para ser rápido, para a pessoa clicar lá, né, e já fazer o agendamento, já fazer o pagamento, mas nem sempre a gente consegue ter essas plataformas a nosso favor, mas é bom que a gente pense nesse tipo de plataforma ou se associe com quem tem, né, para que vocês possam ter mais clientes, né, e poder levar a psicologia adiante, né, e mais pessoas tenham facilidade de achá-los, né, para que vocês possam oferecer esse trabalho, porque gente precisando tem. O Rafa colocou que taxa de rejeição. Isso, a taxa de rejeição. Porcentagem de visitantes que acessam um site e saem sem acessar novas páginas ou interagir com seu conteúdo, acionando apenas uma visualização de página. Quanto maior a taxa de rejeição, pior o engajamento dos visitantes. É isso aí, Rafa. E a gente tem que pensar nisso, né? Como é que vocês estão oferecendo o serviço online de vocês? Está sendo rápido? Como é que é a conversa?
Vocês estão conseguindo fazer uma estatística de quantas pessoas que entram em contato com vocês e quantas pessoas fazem a terapia? Se não fazem, seria bom fazer essa análise, para perceber quais são as novas soluções, para a gente realmente ter aquele pensamento mais adaptativo, justamente num cenário onde está sendo necessário a gente se adaptar a novas tecnologias, às novas formas de trabalho. Essa tecnologia, por exemplo, que a Harmony está trazendo, ela é diferente, por exemplo, de sites, como, por exemplo, a Vitude, Psicologia Viva, que já tem essa plataforma, e é ótimo pelo jeito, só que eles oferecem para diversos psicólogos. A gente paga lá 300 e poucos reais por mês, e fica com a nossa foto, o nosso currículo, e aí os agendamentos são feitos, quando as pessoas procuram ali o perfil do psicólogo e encontram, pode ser que marquem com você. Na Harmony eu vou fazer diferente, eu entendo que, assim, daria para ganhar dinheiro com isso, seria ótimo, mas seria um outro empreendimento, Eu prefiro ter menos psicólogos, mas que sejam pessoas que eu convide, que de alguma forma são selecionadas, porque quem entrar em contato para ser atendido pela Harmony, eu quero oferecer qualidade, eu quero oferecer psicólogos que realmente tenham uma preocupação com a sua formação, que atuem baseado em evidência científica. E se a gente abre isso para muitas pessoas, a gente corre o risco, de não ter psicólogos. A gente não sabe se eles são qualificados ou não, Então, eu prefiro, nesse momento, ter uma operação mais enxuta, mas oferecer uma qualidade maior para os pacientes, que a gente possa ter maior controle sobre isso. E eu estou bastante otimista e feliz com isso. Mas aí eu conto para vocês depois, assim, já está quase pronto, estou bem animada. Essa roda que eu estou apresentando aqui para vocês foi de uma colega nossa chamada Adriana Cardoso. Ela é proprietária dessa empresa Futuro SX. E eu participei de uma live dela semana passada, e aí eu fiz um print aqui da tela dela, e eu achei super interessante, que a gente vai precisar pensar em ferramentas, a gente vai precisar pensar em interação com os nossos pacientes, os meios de comunicação, a gente vai precisar pensar na quantidade de pessoas, nossa, está de ponta cabeça, mas é quantidade mesmo, gestão de consultório e infraestrutura. A gente vai precisar ter isso em mente, porque são extremamente necessários. Pensando aqui na infraestrutura, a gente vai precisar da internet. A gente vai precisar de um Wi-Fi que dê conta desses atendimentos. A gente vai precisar de pacote de dados suficiente. A gente vai precisar de um celular, talvez, para atender online, ou um computador, um notebook, um tablet, um fone de ouvido. Aí a gente tem algumas ferramentas aqui, que a gente pode se associar, com a Harmony, com a Psicologia Viva, com a Vitude, Doctoralia. A gente tem aqui, e elas são tão diferentes aqui, tá TS, que é o do telesaúde, e tem aqui o TC, que é o de teleconferência, que a gente até tem essas ferramentas, o Zoom, o Google Meet, que nós estamos aqui, o Teams da Microsoft, mas elas são diferentes dessa telesaúde justamente por essa questão, que essas outras, o telesaúde, ele já tem essa estrutura onde a pessoa escolhe, vê sua foto, vê seu currículo, já faz o pagamento. Se você não está numa plataforma como essa, a gente está oferecendo através dessas outras, possibilidades do Zoom e tudo mais, mas a gente tem toda essa operação, de ter que agendar a consulta, quando eles entram em contato com a gente criar um link de sala, enviar essa comunicação para o nosso paciente, e tudo isso de uma forma muito manual, diferente das outras plataformas de um telesaúde, que já faz isso sozinho e de uma forma mais automática. Aí a gente tem a interação, que a gente precisa hoje pensar em soluções. A Jaque, a Mari, que estão aqui, elas deram um treinamento outro dia para psicólogos do atendimento online infantil, trazendo algumas soluções, jogos online, jogos que a gente tem, brinquedos na nossa própria casa, que dá para fazer,
né, em toda essa interação, ela vai ser importante da gente pensar. Olha que legal, aqui eu compartilho tela. O legal do atendimento online é que eu posso compartilhar uma tela com o nosso paciente, né, mostrando as coisas que a gente está falando, né, em tempo real, diferente do consultório, que muitas vezes a gente até teve a ideia de mostrar alguma coisa, um trecho de livro, alguma coisa assim, mas a gente não está com isso na mão, né? Então, dá para fazer muita coisa no online. Eu vejo isso como uma grande vantagem. A gente tem os meios de se comunicar, né, que é através do áudio, do vídeo, do chat, do e-mail, né, o que favorece também, que deixa mais responsivo, né? E a gente também pode atuar com uma quantidade de pessoas, tanto numa terapia individual, como a gente pode atender uma família online, a gente pode atender grupos online, a gente tem visto vários, né, grupos de apoio. A gente pode ser facilitador de um grupo terapêutico ou de uma palestra, né? E a gente tem também que pensar na gestão do consultório, que como é que a gente vai fazer com a emissão de recibo, né? Vou oferecer nota fiscal, legal da nota fiscal que você manda por e-mail para a pessoa, né? Se não, como é que é esse recibo? Eu tenho que deixar já formatado, tenho que pensar numa assinatura digital, né? Tudo isso é algo a ser pensado porque a gente vai precisar. Como que eu vou fazer o protocolo, o procedimento do agendamento? Qual é a agenda que eu vou usar? Existem algumas agendas gratuitas, como a do Google, né? Eu gosto muito, eu uso sempre a agenda do Google. Tenho que pensar nos termos, né? Antes eu escrevia ali, sei lá, a declaração para o convênio, reembolsar a consulta. Hoje eu já tenho que deixar digitado, pré-formatado, com essa assinatura digital. Então, como é que eu faço para receber do meu paciente? Né? Será que eu posso gerar um link para ele? Existem várias ferramentas, o PagSeguro, a própria Cielo, o PayPal, que você pode criar contas e mandar um link, né, para essa pessoa pagar você. Então, tudo isso são facilidades que ajudam o cliente a ficar com você. Lembrando que o online é diferente do presencial. Né? Tem sim as suas semelhanças, mas também tem essas diferenças e que a gente vai precisar se adaptar. Queria saber de vocês, se vocês conseguiram, como é que foi para vocês se adaptarem a isso, se estão com alguma dificuldade nesse sentido. Se vocês puderem comentar. A Mari colocou que a turma foi demais, que ela já quer outra turma. Vai ter, né, Mari? Ai, a Andréia é sua professora, Dio? Que legal. Eu vi que você fez uma live com ela, né? Gostou, Anitta? Que bom. Vocês estão cansados? Vocês querem dar uma pausa, uns 5 minutinhos? Quem pode escrever aqui no chat? Por mim, eu tô bem, mas vocês decidem. Fale comigo. Vocês decidem. Vocês querem que dá uma pausa? Por aqui tá ok também. Então tá bom. Quem mais quer que eu continue ou quer que eu pare? Cheguei agora há pouco, por aqui tá ok. Ok, Fê. Por mim tá ok. Por você está ok, é que a gente pode continuar? Pode continuar, então tá bom. Qualquer coisa eu aviso vocês, tá? Se precisar ir ao banheiro, alguma coisa eu aviso. Tudo ok, podemos continuar, então tá bom. Aí, eu também, no curso de pós que eu tô fazendo uma pós em gestão de negócios, né? E lá eu tive contato com essa imagem, uma aula de marketing digital. Aqui está colocando, né, em gráfico também, os potenciais clientes que estão na internet. A cada 60 segundos, ou seja, a cada 1 minuto, olha quanta gente está na internet. Né? Só no Facebook aqui, 1 milhão por minuto, por 1 minuto. Né? Olha aqui, deixa eu ver outro aqui que é bastante interessante. Instagram, olha quantas pessoas, né, estão online por minuto. No Twitter, menos, mas também tem bastante. Até no Tinder tem aqui, ó. Deixa eu ver o que mais. Olha quantas pessoas comprando online por minuto. Olha no WhatsApp, 41 milhões de pessoas no WhatsApp. A Adri tá falando que vai precisar sair. É isso?
Não sei até que horas vai, mas adorei, vou precisar sair. Tudo bem, Adri, mas só de você ter vindo, já fico feliz, viu? A Netflix, olha no e-mail, né? Quantos e-mails são enviados por minuto, né? Então não adianta. Agora a nossa vida é digital. A todo momento a gente está olhando para uma tela. Quando não é a televisão, é o tablet, ou o celular, ou o computador, né? Então esse número está muito grande mesmo. Tá bom, Adri. E aí a gente pensa, né? Como que vai ser a psicologia nesse futuro, né? A gente vai precisar buscar inovação, tanto para a gente mesmo, quanto para o nosso negócio, né, como psicólogo. A saúde é um dos setores menos digitalizado, então tem oportunidade de negócio. Né? A tecnologia ela tem se mostrado útil nesse nosso desempenho, né, profissional, então a gente tem visto grandes hospitais, né, já fazendo triagens totalmente com uma tecnologia muito avançada e provavelmente vão ter mais avanços, né? A Dri tá colocando que tá bem cansada atendendo online, que não é fã de tela. A gente estava falando no início, antes da gente começar, Adri, que o atendimento online parece cansativo, parece que deixa a gente mais cansado. A semana passada, o Rafa me mandou uma matéria falando sobre o esgotamento que dá da gente realmente ficar na tela. Depois eu vou ver se eu acho e mando para vocês. E a tecnologia pode contribuir para a redução de custos. Quanto mais cresce, mais acessível fica. Então, hoje, comprar um sistema, por exemplo, é muito caro. Mas eu imagino que vai ficar mais barato, porque vai ter mais demanda e vai ter mais concorrência. Então, tendo mais concorrência, melhor para nós, que vai ficar mais barato isso. Então, às vezes, o que hoje está bastante difícil da gente implementar, talvez um pouquinho mais para frente essas tecnologias vão ficar mais baratas e mais acessíveis para todos nós. E aí a gente vê que é importante a gente dar som, né? Som à nossa voz. Né? Tem até uma música do Skank que chama O Som da Sua Voz, né? Porque a gente vai precisar realmente colocar a nossa voz no mundo, né? Colocar a nossa voz na internet. E eu não sei como é que é isso para você, né? Para mim, até que é mais tranquilo, eu já vinha fazendo isso há algum tempo, mas eu sei que, assim, para muitas pessoas, para muitos de nós, não é uma tarefa fácil, né? Mas também a gente pode pensar que não é só através de vídeos, a gente pode fazer isso através de textos, né? Mas oferecer conteúdo para as pessoas, né? O marketing hoje em dia é muito mais voltado ao marketing de conteúdo do que propagandas, né? Propaganda ninguém compartilha, mas se você faz um produto de qualidade, um conteúdo, aliás, de qualidade, as pessoas, elas gostam e acabam compartilhando o seu conteúdo. E aí você vai dando voz, né? E é claro que para que isso aconteça, a gente precisa se planejar, né? A gente tem que ter ali em mente, né? O Rafa já mandou aqui, ó, que ele colocou, acontece o cansaço porque nós perdemos dicas não verbais da comunicação, e isso requer mais atenção, por isso cansamos mais rapidamente. E foi legal que ele colocou já o link, né? Então a gente pode acessar esse link para ler sobre isso que a gente acabou de comentar, sobre esse cansaço que dá da gente ficar nessas telas. E atender online, né? Então, exige da gente levar a nossa voz ao mundo, exige planejamento, né? A gente vai falar para quem? A gente vai falar sobre qual dor, né? A gente vai se fundamentar em qual teoria, né? Tudo isso exige da gente um planejamento. E também, através de qual meio eu vou me comunicar com essas pessoas. E aí a gente para e pensa, né? Como eu posso atuar e me posicionar nessa nova realidade, né, do digital? Então, a gente vai precisar de empatia, né, de conforto, né, nem que a gente leve isso para a nossa própria terapia, né, para que a gente se sinta mais confortável em dar essa voz. Estar presente, né, então, se a gente não conseguir estar em todas as redes sociais, que a gente esteja em uma, mas que a gente esteja lá, colocando a nossa energia, né, nossa força de trabalho, os conteúdos que a gente prepara, sempre sendo verdadeiro, né? Sempre sendo confiante naquilo que a gente está falando. Então, para isso também, se precisar
de ajuda, né, de um amigo para validar aquilo que a gente está escrevendo, contem com ajuda, né, mas é importante agora a gente, mais do que nunca, colocar ali a nossa voz no digital. E que o que a gente coloque tenha um impacto positivo na vida das pessoas, né? Que seja útil para que elas possam realmente perceber que aquele seu conteúdo faz a diferença na vida delas. Né? E a gente também vai precisar pensar nessas novas normas sociais para quando a gente voltar. Né? A gente provavelmente nesse novo normal a gente vai ter que atender em salas maiores, poltronas mais afastadas, máscara. Né? Vamos ter que adaptar interruptores, vamos ter que pensar em lixeiras onde a gente não põe a mão, né? Vamos precisar pensar nos vasos sanitários sem colocar a mão. Então, tudo isso vai ter que ser necessário a gente pensar em formas, ficar atento a essas tecnologias para fazer essas implementações. Né? E é claro, um dia a gente vai voltar, mas a gente não sabe quando, né? E só sabe que vai ser assim, diferente. E durante essa pós-pandemia, a gente aqui, né, falando pela internet, a gente vai lidar com casos, né, de ansiedade, a gente vai atuar com mediação de conflitos, a gente vai lidar com dificuldade financeira, pessoas com dificuldade de dormir, depressão. E aí também, além do atendimento online, vale a pena a gente pensar no desenvolvimento de novos produtos, né? Então, por isso que a gente também precisa ouvir os nossos clientes, né? Por isso que é legal, assim, tem até algumas pesquisas que são muito rápidas através das redes sociais, né? No Instagram mesmo, ali nos stories, a gente consegue fazer pesquisas muito rápidas para ouvir os nossos clientes. E a pesquisa, ela faz parte, inclusive, de uma estrutura de marketing. Quais são os assuntos que você quer ouvir aqui? O que você quer que eu escreva para você? Como é que eu posso te ajudar nesse momento? Então, são perguntas que a gente pode fazer e obter respostas de uma forma bastante rápida, né? E que nos ajude, inclusive, a conhecer quem é o nosso público, né? Para a gente desenvolver produtos. Então, aqui na Harmony, por exemplo, de ouvir as pessoas, né? A gente tem sim os atendimentos online, mas a gente também, como tem uma rede grande de psicólogos que trabalham aqui, há uns 2 anos, mais ou menos, até um pouco mais, a gente criou o Viva de Psicologia, que é para oferecer cursos, supervisões, grupos de estudos, né? Então, é uma rede social separada da Harmony, porque a gente entende que lá na rede da Harmony não tem só psicólogo, então eu não posso ficar colocando conteúdos a todo momento voltado a psicólogos. Mas eu tenho uma outra rede social onde eu posso colocar coisas voltadas ao nosso público, que são os psicólogos, ficou mais direcionado, fica mais fácil, gera um melhor engajamento. Né? Então, essa observação é também importante que vocês façam, né? Para não misturar muitas coisas, para falar com o público certo, né? De vocês e não ficar um marketing cansativo. A gente tem o marketing digital a nosso favor, né? E assim, muitas vezes o que impede a gente de colocar o som da nossa voz é que mexer com essas tecnologias, elas também não são tão fáceis assim, né? A gente não sabe, por exemplo, muitas vezes o designer gráfico, né? Como é que eu faço esse designer, esse bolinho aqui, esse consultóriozinho aqui, né? Como é que eu faço para deixar bonito? E aí, mais uma vez, eu reforço, a gente pode pedir ajuda, né? A gente agora tem uma série de pessoas oferecendo seus trabalhos como freelancer, né, que são da área e que, de repente, a gente pode fazer uma grande parceria com essas pessoas do marketing, né, para eles montarem as nossas artes. Realmente, a gente não é bom em tudo, né? E a gente... É bom que tenha as nossas redes fiquem bonitas, né, para que se diferenciem, para que elas fiquem clean, para que elas fiquem atrativas, né? E então a gente tem também assim algumas tecnologias que a gente pode aprender, né? Tem aquele Canva, que é um aplicativo do celular que a gente pode nós mesmos ali fazer as nossas artes. Antes mesmo de ter uma agência que me ajudasse aqui na Harmony nesse sentido, eu fazia sozinha, né, naquele aplicativo. Ficava bonito? Não, né? Não é a minha expertise. Mas também
era melhor fazer do que não fazer, né? Eu prefiro 1000 vezes, assim, foi uma forma que eu encontrei de ter ali a minha rede social movimentada, e eu acho que daria para vocês também conhecerem e pedir ajuda, se for o caso, para aprender. Tem tutoriais ensinando, o que pode ser bastante útil nesse momento. Obrigada, Fê. Ele colocou que ele aderiu às estratégias graças a mim. Eu não sei quando foi isso, Fê, mas obrigada. A gente também tem, né, uma forma de se comunicar com os nossos conteúdos, além das redes sociais, que é através do e-mail marketing. Eu vejo hoje em dia, por exemplo, o e-mail como uma grande estratégia, né, de relacionamento com os meus clientes. Porque, por exemplo, se eu faço uma live no meu Instagram, é legal? É legal. Cria visibilidade, né? Só que eu não sei quem são as pessoas. As pessoas entram lá, né? Eu faço a live e eu não sei quem elas são, então eu não vou conseguir me relacionar com elas posteriormente. Agora, se, por exemplo, eu crio uma forma das pessoas se inscreverem, né? Trago elas para uma sala, igual a gente fez aqui hoje, né? Eu sei quem são vocês, então eu tenho já o e-mail de vocês, e aí eu posso me relacionar com vocês levando informações, né, sobre o meu negócio, sobre o que eu estou fazendo, sobre novidades, né, se eu mudar de consultório, né, se eu mudar de endereço, se eu abrir a Harmony lá no Rio de Janeiro, né, Anitta? Então, tudo isso, né, eu consigo avisar tendo esse e-mail, tendo e-mail das pessoas. Então, também é uma forma da gente, estrategicamente, pensar no nosso negócio, dando uma sequência, né, nessa relação. E quando a gente parar para pensar, a gente pode aumentar a capacidade de vendas através do marketing de relacionamento, muito mais do que ficar focado mais na captação de clientes, né? A gente tem alguns estudos até antigos de que é muito mais barato a gente conquistar os pacientes, clientes, né, pela nossa rede de contato, né, através dos nossos relacionamentos, do que com técnicas de captação, né, por exemplo, anúncios patrocinados, que a gente também pode lançar a mão deles. Né? Eles estão todos à nossa disposição. Estão à nossa disposição. O Fê colocou que o projeto novo de cursos. Ah, tá. É que ele está com um projeto novo de cursos na psicologia hospitalar. Realmente o Felipe está estudando marketing pra caramba, né, Fê? Ele está colocando o som da voz dele na internet. Tenho visto muitas coisas. E aí é interessante a gente escolher uma dor, né? Como eu disse até no início, às vezes a gente não é bom em tudo, né? Então, de repente, para eu pensar na minha estratégia de marketing, daquilo que eu quero oferecer de conteúdo, fica mais fácil se eu responder à dor de alguém, às dúvidas de alguém em relação a essa dor. Então, eu separei algumas aqui como ideia. A gente pode trabalhar, por exemplo, autoimagem, autoestima. A gente pode trabalhar com a procrastinação, um comportamento que afeta realmente muitas pessoas, o estresse, ansiedade, distúrbio do sono. Nossa, coloquei ansiedade 2 vezes. Né? Deve ser só porque o Brasil é o maior índice de ansiedade, está aqui, né? A gente pode trabalhar com emoções, com família, com relacionamentos. Existem dores diversas. E essas dores, inclusive, são dores que agora, no momento de pandemia, estão completamente evidenciadas. Né? Os casos de violência doméstica só aumentam, a convivência familiar está cheia de conflitos, né? Porque está todo mundo na mesma casa. A gente está ansioso por viver nesse momento de incerteza, medo da morte, medo de doença, né? A gente quase não dorme direito, né? Quando dorme é um sono bem prejudicado, nada revitalizador, né? As nossas emoções elas estão afloradas, né? Então essas dores, né, a gente tem aí um papel fundamental na vida das pessoas e que nós podemos levar esses conteúdos, podemos produzir novos produtos para ajudar essas pessoas nesse momento.
pandemia e pós-pandemia. E a gente ainda nem sabe, né, exatamente sobre o pós, né, a gente ainda nem sabe exatamente o que vai acontecer, né, mas a gente também pode olhar para uma área da pesquisa, né, porque a gente vai precisar fazer pesquisas com estudos, né, onde tenhamos aí números, né, do pós-pandemia, o que aconteceu, né, com as pessoas. Então, também é uma área muito interessante e que vai nos possibilitar, de repente, fortalecer a psicologia, assim como aqueles grandes nomes que eu disse para vocês no começo, né, o Freud, Jung, Rogers, Skinner, enfim, contribuíram. A gente também tem esse papel importante para desenvolver essas pesquisas e, de repente, contribuir para outros psicólogos, estudantes, né, mais para frente. Fê, surpresa positivamente com a qualidade do evento. Obrigada, Aninha. Parabéns pelo conteúdo. Fiquei feliz por ter passado por aqui, super esperada a Harmony e você aqui no Rio. Que ela precisou sair. E aí, de ouvir as dores, a gente pode pensar, por exemplo, em soluções online mesmo, essas lives, webinários, né? Aqui na Harmony, por exemplo, a gente semanalmente tem percebido quais são essas dores e oferecido esses webinários com esses temas que ajudam as pessoas a pensarem, a refletirem, a terem técnicas, ferramentas para lidarem melhor ali naqueles momentos. Outro dia, o Felipe, que está aqui, deu um webinário sensacional, que foi sobre como transmitir as más notícias em tempos de Covid. Né? A gente está precisando saber essas técnicas de comunicação assertiva, porque, infelizmente, a gente está tendo que, provavelmente, uma hora ou outra, a gente vai ter que dar uma má notícia para um parente, para um amigo, né? E como, né, ajudar essa pessoa emocionalmente naquele momento, né, a não reagir de uma forma tão desregulada emocionalmente, né? Então, olha o nosso papel, olha como a gente pode ajudar, né? Como a gente pode ir adiante. Aí também a gente tem a dores dos psicólogos, né? A gente trouxe a Mari e a Jaque que está aqui, porque muitos psicólogos ali que atendiam crianças não sabiam se elas iam continuar podendo atender criança ou não, por não saber dos recursos a serem utilizados, né? Então foi uma dor também do psicólogo. A gente vai ter uma outra live, né? Cuidando de quem cuida, porque também ali os profissionais de saúde, nós também estamos fragilizados, precisando dessa ajuda, né? A gente pode desenvolver produtos, né, online, como que a gente está fazendo aqui, né, como que a gente fez com o Rafael, que fez um curso de ansiedade generalizada, as próprias meninas, vai ter um curso de luto. Isso é o que a gente está fazendo aqui, mas é o que vocês também podem fazer. Tudo de ouvir a dor do público de vocês, de conhecer a dor do público de vocês. A gente também, graças à internet, a gente pode se associar a quem oferece cursos para a gente ajudar na divulgação deles, se tornando afiliados. E, mais uma vez, gente, eu volto no pedido de ajuda, né? A gente pode um ajudar o outro, né? Atuar com o nosso network, vendo o que um pode fazer pelo outro, fazer essas novas parcerias, né? E estudar bastante, né? Ouvir essas dores, conhecer essas dores e estudar. Estudar artigos científicos, fazer supervisões, participar de grupos de estudos, né? E se você também é um professor, né, se você também tem a ensinar, você também pode montar esses produtos para ajudar ainda mais os psicólogos nesses papéis tão importantes como os que nós estamos tendo que atuar aqui nesse momento de crise e pós-crise. E aí eu fico pensando, né, qual é o nosso maior desejo para 2020? Queria que vocês colocassem aí qual é o maior desejo de vocês. Quem quer falar? Falem comigo. Alô, câmbio? Vocês estão me ouvindo bem ainda? Tá tudo bem aqui?
Oi, Você estou te ouvindo. Então, tá bom. Eu vou falar, então, meu maior desejo. Meu maior desejo, é lógico, né, sobre algo que eu tenho controle, que é os meus próprios comportamentos, é claro. Seria evidente que o meu maior desejo seria que a pandemia acabasse logo, todo mundo ficasse bem, mas infelizmente não tem esse controle. Enfim, meu maior objetivo nesse ano é poder concluir todos os meus projetos, não todos, né, mas os que estão mais próximos, que é essa questão do grupo, né, dos cursos de psicologia hospitalar, que é algo que eu estou bastante engajado aqui num projetinho, está quase saindo no site, poder contribuir, não só para mim, mas também para os colegas, para vocês também da Harmony, que trabalha em grupo, que a gente já está fazendo uma parceria legal, não só nos atendimentos, e com certeza poder contribuir, né, para a saúde tanto física e emocional das pessoas, dos próprios pacientes que estão por vir, que eu sei que vão precisar bastante, como você mesmo disse. Então, que eu tenho o objetivo, que eu tenho controle é somente esse, né, poder ajudar um ao outro, né, claro. A gente vai ajudar, que eu sei que esse momento não é fácil, a gente não tem o controle de saber quando que vai acabar isso, né, essa pandemia, essa quarentena, e todas as consequências provocadas aí por essa alteração aí externa. Então, meu objetivo maior é esse, me ajudar e ajudar os outros que estão próximos de mim. É isso mesmo, Fê. É isso mesmo. A Jaque também colocou aqui. Quer viver feliz, em paz, levar paz. Esse é o meu maior desejo. Se alguém mais quiser se manifestar, fiquem à vontade. O meu também voltar, né, a trabalhar aqui na Harmony. Eu tinha deixado tudo pronto, tudo bonito, todos os consultórios reformados, né, e ver isso aqui parado também é bastante triste, né? E eu sei que também, assim, muita coisa aqui vai mudar, né? A gente vai precisar adaptar salas para psicólogos atenderem online, a gente vai precisar... eu quero montar um estúdio para as pessoas virem gravar seus cursos aqui, né? Então, eu desejo que isso acabe rápido, né? Para que a gente possa voltar o mais rápido possível. E também me relacionar, né? Me relacionar com vocês. Tem alguém aqui para falar? Alê? Não? Meu maior desejo neste momento é, muito obviamente, voltar a ter a opção de ficar dentro de casa porque eu quero, não porque eu sou obrigado. O maior desejo mesmo de todos é esse, sim. Estou aqui no meu quarto, vendo live quase todo dia. Eu quero poder voltar a ficar nele porque eu quero mesmo, não porque eu tenho que ficar aqui e não tem outra opção, né? Mas também poder voltar a encontrar as pessoas, falar, voltar a ter esse contato presencial, né? Recuperar, assim, o que for possível do normal que eu conhecia antes, sem ignorar nem descartar esse novo normal que temos para lidar aí pela frente. Então, o que eu mais desejo é isso. Ai, tomara. A Mari está colocando que o desejo está atrelado à saúde, deseja ter saúde para poder seguir em frente com os projetos, com as pessoas possam também ter acesso à saúde, não só física, como também a psíquica. Como ouvimos hoje com você, Fê, muitas e muitas pessoas vão precisar do nosso trabalho e desejo, e sei que assim como vocês, pode estar presente para auxiliar, vamos vibrar para que tudo passe logo, vamos mesmo. E que a gente possa ter mais encontros, né? A gente deixe de falar, vamos marcar, né? E possamos ir mais, né? Possamos ter mais conexões. Eu quero que no próximo Sala Aberta Psi, vai ser no dia 1º/7, e a gente esteja aqui. Mas se não der, a gente vai fazer o Sala Aberta Psi, né? Não vai ter jeito. E eu quero que vocês cuidem de vocês, né? Para que a gente possa continuar essa parceria, para a gente possa continuar juntos. E nesse momento, eu vou pedir que vocês também, assim, possam deixar as câmeras ligadas, os microfones ligados, porque assim como os outros encontros do Casa Aberta Psi, a gente pode apresentar quem a gente é, o nosso trabalho, para quem que a gente trabalha. Eu vou interromper aqui a apresentação, deixando primeiramente aqui os meus contatos, se vocês não tiverem ainda o meu celular, tem aqui o e-mail da Harmony, o site também da Harmony,
E aí, nesse momento, eu vou interromper a gravação também para que a gente possa fazer um networking, como já é de costume, nos encontros do Casa Aberta. Deixa eu só diminuir.